meu tema é Estado e democracia. E eu queria dizer que o Estado e democracia não são duas palavras, digamos assim, irmãs. Elas não nascem juntas. Elas não nascem do mesmo filho, digamos. Do mesmo pai, quero dizer. Elas nascem separado. O Estado é uma coisa, a democracia é outra. E eu quero hoje na nossa conversa, demonstrar que o Estado é uma imposição de um determinado momento histórico determinado e de uma determinada forma como se estruturou a produção de mercadorias, o capitalismo. E, em compensação, a democracia não é uma dádiva, não é uma evolução, não é uma superação. Ao contrário, a democracia é uma conquista, que ainda não está resolvida, como nós bem vemos hoje no Brasil, por exemplo. A situação em que nós estamos, nós vemos a fragilidade disso que nós chamamos de democracia. Portanto, o que eu quero conversar hoje, nesse nosso tempo, é exatamente essa diferença entre o Estado, a proposta do Estado, a existência do Estado, e, por outro lado, a construção de uma conquista, efetivamente, que é a democracia e quem a conquistou. Pois bem, eu disse que o Estado é uma, digamos, imposição, necessidade, colocada por um determinado tipo de produção que estava se desenvolvendo na Europa no final do século XVIII, e que, enfim, para que essa produção pudesse ter expressão, se construiu uma coisa chamada Estado. Eu disse construiu, mas a palavra não é construiu. A palavra é constituiu. Porque exatamente se fez através de processos que se chamou constituintes. E através do elemento jurídico que aparece, então, é a Constituição. Então, a Constituição é ligada ao Estado. A tal ponto e tão profundamente que em determinado momento, no final do século XVIII, se dizia que aquele Estado que não se constituísse ou não tivesse uma Constituição, não era um Estado. Portanto, não podia ser reconhecido como Estado. E todos os povos tinham que se transformar em Estado, ao mesmo tempo. Portanto, a proposta francesa do final do século XVIII, e que depois Napoleão colocou na ponta do seu sabre, e foi fazer a guerra na Europa para impor esse modelo, era um Estado constituído. O que é um Estado constituído exatamente? Um Estado constituído é aquele que tem internamente a composição de poderes para a garantia de direitos. Isso parece nobre. Você constitui um poder que garante direitos. Isso é nobre. Que direitos? Agora a nobreza começa a esfriar. Que direitos? Começava-se por direitos quase nobres, porque pareciam nobres. Liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Quando chega no quarto direito, nós olhamos mais detidamente e nos damos conta que o quarto direito, a propriedade, significava, dava ordem, determinava o que era liberdade, igualdade e segurança. No seguinte sentido, liberdade é a liberdade para contratar a propriedade. A liberdade é a liberdade para dispor da propriedade. Portanto, no fundo desta liberdade, não era bem liberdade que nós estamos falando. Era o direito de adquirir propriedade. Igualdade também é a raiz do contrato. E não que todos sejam iguais perante a lei, o sistema, o direito. É a liberdade de contrato. E quem contrata? Quem tem propriedade. Ou vai adquirir propriedade. E a segurança
É o Estado garantindo que esses contratos se realizem, que esses contratos se cumpram. Então, segurança é a polícia e o juiz. Pois bem, daí nós vemos que esta proposta magnânima da Constituição do começo do século XIX, fim do século XVIII, não é exatamente magnânima. Ela é apenas uma proposta para estabelecer um determinado sistema. Talvez vocês me perguntassem, e como é que se prova isso? Eu diria, poderíamos arrolar aqui muitas provas. Não é só suposição, nem convicção. Aqui são provas. Primeira prova. Eu não vou dizer muitas, não, porque as outras vão ficar todas subentendidas. A primeira prova. A mesma Constituição, escrita em Cádiz em 1812, na Espanha, serviu de base para praticamente todas as constituições latino-americanas. E diziam isso que eu disse. E a América Latina manteve a escravidão. Mas, uai, é possível numa Constituição que diz que um dos direitos fundamentais daquela coisa que estava se organizando, que é o Estado, é a liberdade, existir escravidão? Mesmo se a gente pensar que a liberdade é liberdade de contrato, mesmo se pensar só isso, não precisa pensar em mais liberdade, não precisa pensar em liberdade de ir e vir, de se expressar, de manifestar, simplesmente a liberdade de contrato. A escravidão não é a liberdade de contrato, é exatamente o contrário. Portanto, o que está no fundo desse processo constituinte do século XIX, do início do século XIX, não são exatamente as liberdades que nós pensamos, mas é a possibilidade da produção e acumulação da propriedade. A segunda prova, que é mais, digamos assim, profunda, eu queria fazer uma breve explanação antes. É o seguinte. Naquele momento que se constitui os estados, portanto, naquele momento que se faz as constituições, e que se falava em liberdade, igualdade, e em segurança e em propriedade, se excluía do processo do Estado. Portanto, não eram cidadãos que pudessem votar, por exemplo, ou estar num parlamento, largas categorias da população. Quais? Mulheres, claro, são as primeiras a serem excluídas. A tal ponto, vejam vocês, que na França, e eu estou falando da França por quê? Porque a França é que fez a primeira Constituição constituída, bem arrumada, e que construiu a teoria da Constituição. Quando a França faz a Constituição, ela escreve também um documento universal, que se chamava Direito Universal do Homem e do Cidadão. E até hoje é reconhecido esse direito, esse documento, como um grande rol de direitos chamados o princípio dos direitos humanos. Olympe de Gouges é uma mulher. É uma mulher francesa que vivia nessa época. E Olympe de Gouges se insurgiu contra isso. Como assim? Direito dos homens e dos cidadãos. Temos que ter um rol de direitos das mulheres e das cidadãs. E propôs, efetivamente, para o Estado francês, para os revolucionários franceses, uma declaração dos direitos das mulheres e das cidadãs. O que aconteceu com Olympe de Gouges foi guilhotinada. Foi guilhotinada sobre uma acusação muito dura. Não tinha comportamento adequado das mulheres. Portanto,
Esta exclusão já é uma exclusão de por si absurda. E já de cara, nós podemos dizer, esse Estado podia ter qualquer adjetivo menos democrático. Portanto, a democracia não existia. Mas mais gente foi excluída. Não foram só as mulheres. Mais gente foi excluída. Quem? Bom, obviamente, todos aqueles que se constituíssem em grupos humanos coletivamente pensados. Naquele tempo nós estávamos falando da América Latina, já existia a América Latina, e a América Latina era a colônia de praticamente todos os 4 grandes impérios europeus. Portanto, excluiu de cara, quando se disse que coletivamente não podiam estar organizados, todos os povos indígenas da América Latina. E as constituições latino-americanas cumpriram isso. Mantiveram essa proposta de exclusão dos povos indígenas. Os trabalhadores foram expulsos do sistema. Por quê? Porque os trabalhadores, ao se reunir para produzir, necessariamente são coletivos. E essa coletividade central na Europa foi proibida. Foi proibida, não é que tenha sido, não é legal que tenha, foi proibida por lei na França. Mas é pior que ter sido proibida. Em 1810, o Estado francês, democrático, entre aspas, constitucional, plural, republicano, etc., faz o seu Código Penal e coloca em um dos seus artigos assim expresso: é crime a tentativa, a manifestação ou a intenção de fazer um sindicato. Portanto, o sindicato é proibido? Não, ele é criminalizado. Parece hoje. Mas, enfim. 1810, textualmente, o Código Penal francês pune com pena de prisão aquele que tentar, tem a intenção de constituir um sindicato. Pois bem, dito isso, portanto, as exclusões, nós temos que recompor as inclusões. Quem está dentro? Quem é o sistema? Obviamente que o sistema são homens, a Declaração dos Cidadãos, homens, brancos, proprietários. E que tenham a dignidade de ser homem, ainda por mais. Tem que cumprir a sua hombridade, porque senão também não vale. Pois bem, se eu perguntasse a qualquer um de vocês, acham que seria possível a gente colocar o adjetivo de democrático nesse Estado? Claro que não. Claro que não. Entretanto, eu citei a história de Olímpio de Gouges. E, portanto, eu posso dizer que as mulheres resistiram. Se não é aparente, se a história não mostra, não tem muita importância. O fato concreto é que as mulheres resistiram. Mas não só as mulheres. Os trabalhadores também. Aliás, as mulheres estavam no meio dos trabalhadores. Aliás, os trabalhadores, quando estavam constituindo, embora isso não apareça na história, a história nega e esconde um pouco isso, naquele momento em que se reclamava direitos trabalhistas, direitos de contratação coletiva, direitos de pisos mínimos, as mulheres estavam juntos. Porque as mulheres eram também operárias. O fato de elas terem sido excluídas dos direitos não quer dizer que elas não fossem incluídas na exploração do trabalho. Portanto, a luta do século XIX é a luta pela construção de uma sociedade mais justa, que pudesse incluir os direitos dos trabalhadores. E a luta dos trabalhadores, especialmente europeus, acaba transformando o Estado em uma coisa um pouco melhor do que era. E aí,
quando há esse processo de mudança do Estado, que é final do século XIX e começo do século XX, com isso acontecem guerras, acontecem revoluções, enfim, há uma confusão muito grande na Europa, mas o que sai de caldo é uma vitória, uma conquista dos trabalhadores, que muda o Estado. E o Estado é obrigado a ter uma coisa que então passou a se chamar de políticas públicas. Que não havia, nem tinha intenção, nem precisava. Se imaginava que o mercado resolvia todos os problemas e quem estava excluído e quem conseguisse se incluir. É curioso porque alguns teóricos muito interessantes, principalmente do século XVIII, francês, tem uma construção teórica estranhíssima, porque eles dizem assim, Diderot, por exemplo, diz assim, nesta nova sociedade que estamos construindo, nem todos serão ricos, mas todos serão felizes. Por que serão felizes? Porque podem ficar ricos. E por que podem ficar ricos? Porque podem ser contratados para trabalhar e com o seu trabalho acumula riqueza. Era a ideia do Diderot do século XVIII. Eu, quando leio aquilo, não acho que ele tenha sido irônico. Não, acho que ele era só ingênuo. Será? Bom, eu também não vou ser aqui, como é que se chama, o advogado do Diderot, né? Mesmo porque ele não precisa. Pois bem, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, essa construção de novas políticas públicas, de um Estado que participe, de um Estado que comece a ser democrático, um Estado que comece a ter o direito de acoplar esse adjetivo democrático em seu nome, é final do século XIX, começo do século XX, por força das lutas dos trabalhadores. Portanto, é uma conquista. Não é uma evolução. É uma conquista. Bom, e aqui, hoje nesta sala, nós temos os trabalhadores exatamente de uma das políticas públicas que foram criadas a partir da luta dos trabalhadores, que é a escola pública. A escola pública, portanto, é resultado da luta dos trabalhadores por um Estado que seja mais efetivamente amplo, que seja mais democrático. Isto quer dizer, a escola pública faz parte de um Estado que possa ter, eventualmente, a qualidade de democrático. Se não tem escola pública, já não temos democracia. Já nos falta democracia, porque falta esse elemento da política pública específica para todos aqueles que não possam estar numa escola de mercadoria. No século XX, essa construção do Estado, que veio a se chamar Estado do Bem-Estar Social, que na verdade é um Estado que ele nasce exatamente com as funções, com políticas, que é principalmente a política previdenciária, a política da educação e a política de saúde. E por que existem essas três políticas essencialmente? Porque os trabalhadores, na luta dos trabalhadores do século XIX, começo do século XX, se identificava nesses três aspectos principais a garantia da possibilidade da manutenção do próprio trabalhador. E significava, por outro lado, a renúncia da construção do que o Diderot dizia do patrimônio. A felicidade não viria pelo trabalho. O Estado tinha que garantir esses aspectos de felicidade, que era o conhecimento, a previdência e a saúde. Coisa que o capitalismo, o Estado capitalista, não estava disposto e talvez não pudesse, por sua própria estrutura, oferecer. Portanto, a construção da democracia, que começa a partir do século XX, é a construção feita pela luta permanente dos trabalhadores contra um Estado fechado, não democrático, excludente dos proprietários e a serviço da acumulação do capital.
Pois bem, essa luta dos trabalhadores é uma luta que acaba se estendendo praticamente para o mundo inteiro. Praticamente todos os países que vão sendo juntados, trazidos para dentro do centro do capitalismo, tem que ter trabalhadores. E os trabalhadores, praticamente em todo o mundo, têm esse processo de luta. Porque é mais ou menos óbvia. Basta juntar as pessoas e as pessoas pensarem no que está acontecendo para terem uma necessidade de mudar a situação, de mudar as relações e de, portanto, construir saídas para a sociedade injusta em que vive e, portanto, a luta por mais justiça e, portanto, a luta por democracia. Mas eu quero dar um especial rebote na América Latina. Por quê? Enquanto a Europa Central, os trabalhadores realmente conseguiam ter grandes alterações nos estados, na América Latina não. Na América Latina os estados continuavam, apesar dos nomes, Estado Democrático de Direito, Estado do Bem-Estar Social, e com esses nomes mais pomposos, apesar disso, continuaram rasamente antidemocráticos. Por exemplo, para dar espaços de tempo, a consolidação das leis do trabalho, que foi uma conquista do final do século XIX na Europa, só chegou no Brasil em 1942. Portanto, 50 anos praticamente depois de começar na Europa. Mas mais do que isso, os direitos de intervenção na ordem econômica, que o Estado do Bem-Estar Social tem que ter, porque para ele fazer educação pública, para ele fazer saúde pública, para ele fazer previdência pública, ele tem que fazer intervenção na ordem econômica. Ele tem que dizer como a ordem econômica funciona. E essa intervenção na ordem econômica, rigorosamente no Brasil, só acontece com alguma efetividade em 1988. Portanto, 100 anos depois da Europa. Por quê? A América fica um pouco atrás da Europa, um pouco não, bastante atrás da Europa nessa situação. Porque o trabalho, o que o capitalismo distribuiu para a América, foi um trabalho essencialmente secundário. E o que é secundário no capitalismo? É absolutamente primário, que é o fornecimento dos insumos necessários para a produção de mercadorias. Isso se faz com a agricultura. Até hoje. Acontece que na América Latina, nós temos a Constituição, e agora a Constituição com C minúsculo, porque é da palavra constituir, povos. Os povos indígenas que já eram constituídos, milhares de povos indígenas na América Latina, os povos quilombolas que foram se constituindo a partir da resistência à escravidão, e outros povos que foram saindo do sistema, porque achavam que o sistema não tinha nada para lhe oferecer. São camponeses, são caboclos, são ribeirinhos, que vão se afastando do sistema, porque o sistema não tem nada a lhes oferecer. O que é que o sistema oferece? O sistema oferece, na melhor das hipóteses, um péssimo salário. Portanto, o oferecimento é muito pequeno. E é preferível estar fora do sistema. Então, isso vai se constituindo povos. E a América Latina, então, durante todo o século XIX, e aí é uma coisa mais ou menos óbvia, manteve a escravidão. Portanto, o sistema capitalista é um sistema torto. Porque o capitalismo, que se baseia na liberdade da contratação do trabalho, não tem liberdade de contratação do trabalho. É torto. Mas produz igualzinho. Produz renda para o capital. Igualzinho. Portanto, para o capitalismo, se você tem liberdade de contrato ou não, isso é absolutamente secundário. O que interessa é que o trabalhador produza mercadoria que aumente, agregue valor ao capital mais lá para adiante. Então, no século XIX, nós temos esses trabalhadores que não são camponeses, são trabalhadores efetivos, escravos. O Brasil é o último a excluir a escravidão, em 1888, como nós já sabemos, mas os outros países vão excluindo um pouco antes, dependendo da situação
ou em que se encontrava, mas essa exclusão é rigorosamente formal. Porque o sistema de produção continua basicamente o mesmo. Então já não é mais escravo, e muito menos africano. Continua sendo quase escravo, ou meio escravo, ou similar a escravo, aí depende do nome como queira dar, com uma produção idêntica. Portanto, continua não havendo a liberdade do trabalho. Bom, nós vemos até hoje isso. Portanto, isso não é mais ou menos, não é novidade. O fato é que formalmente se acaba a escravidão e o processo continua. Por quê? Porque todas as populações fora do sistema não têm direito à educação, à saúde, nem à previdência. Portanto, não tem direito às políticas públicas essenciais que o Estado, que se conquistou no Estado no começo do século XIX. Portanto, não se constituiu no Brasil, nem nos outros países da América Latina, praticamente em nenhum. Há algumas exceções, mas não vale a pena a gente começar a citar as pequenas exceções e de momentos de exceção. Não se constitui, esses direitos não se constituem. Portanto, o Estado de bem-estar social não se constitui. Todos esses povos estão fora, junto com as mulheres. As mulheres, curiosamente, elas vão conseguindo direitos. É muito curioso a gente analisar a conquista de direito das mulheres. Em 1910, há uma revolução no México, uma grande revolução. É a principal revolução da América Latina, em 1910, no México. A participação das mulheres é intensa. E a história torce a participação. É muito curioso, a gente começa a ler os livros que contam a história da Revolução Mexicana e as mulheres começam a desaparecer ou aparecer apenas como companheiras dos revolucionários. Entretanto, as mulheres têm uma participação intensa e as mulheres conseguem colocar na Constituição de 1917 o direito das mulheres. Mas os homens, muito espertos, os homens são espertos, colocaram lá escrito assim: não precisa pôr o direito das mulheres, basta pôr de todos. Aqui está incluído, obviamente, o direito das mulheres. Estão nas atas. E eu estou me referindo ao direito de voto. 1917. Na seguinte eleição, as mulheres já iam votar. Aí o establishment disse: não, é que não dá para as mulheres votarem ainda, porque tem que arrumar o sistema, né? As urnas e tal, não está certo. Não votam. Na próxima, também não votam. E as mulheres se rebelam, e na verdade o voto só vai sair em 42, ou seja, 20 e tantos anos depois, 30 anos depois, não, 20 e poucos anos depois. Portanto, e isso está escondido. Nós que estudamos direito constitucional, por exemplo, isso não aparece, não faz parte do nosso objeto de estudo, essa luta das mulheres. Mas eu não queria me referir só às lutas das mulheres, mas ela é importante, porque elas vão sendo, as conquistas vão sendo por aí, primeiro o direito de voto, o direito à participação, etc., até chegar o direito mínimo, que é o direito de votar. Votar até às vezes contra as próprias mulheres. Pois bem, os povos, em compensação, começam um longo processo de disputa para reconhecimento de seus direitos. E aqui vem uma coisa muito interessante. A luta é principalmente capitaneada pelos indígenas. Os indígenas são os que estão na frente da luta. Todo esse processo de luta que começa no meio do século XIX, do século XX, que começa com a Revolução Mexicana, segue com uma revolução na Bolívia, em 52, e depois continua até que os indígenas conseguem uma força tão grande na América Latina que no processo da ditadura eles são praticamente de uma violência, a violência das ditaduras são muito grande contra os povos indígenas. E os povos indígenas, quando saem da ditadura, eles saem curiosamente extremamente organizados. Exatamente aquilo que tinha medo os franceses do século XVIII, a organização dos povos, os povos se organizando, os sindicatos se organizando. Isso é um terror. Pois bem, os índios saem extremamente organizados. Por quê? Porque eles têm que passar por uma resistência fortíssima contra as ditaduras. Eles são massacrados nas ditaduras.
E para poder resistir ao massacre, eles se organizam. E se organizam muito. Quando sai do processo das ditaduras e começam os processos constituintes latino-americanos, do qual o Brasil é o primeiro a fazer a sua Constituição, em 1988, os indígenas estão extraordinariamente organizados. E partem diretamente para cima da Constituinte e entendem o que é o processo constituinte. E entendem, porque eles não tinham nada com isso, né, teoricamente. Mas entendem o que é o processo constituinte e vão para cima da Constituição e mudam a Constituição. Garantem direitos coletivos na Constituição. Pois bem, eu falo dos indígenas porque é o caso mais extraordinário. Porque saem do zero, direito nenhum, a um conjunto grave de direitos bons, estruturados. Pois bem, então o que é a Constituinte que acabou sendo a Constituição de 88 no Brasil? É um processo onde estavam saindo da ditadura. Portanto, todas as classes sociais que tinham organização coletiva, portanto, estou falando de trabalhadores, estou falando de indígenas, se organizaram suficientemente para enfrentar o debate constituinte. E do outro lado, a direita envergonhada, porque tinha acabado de apoiar uma ditadura violenta, sanguinária, antidemocrática e tudo mais. Portanto, a palavra democracia, o adjetivo democracia, era o adjetivo que estava na boca de todos, para dizer, temos que ter um Estado democrático. Então a Constituição de 88 sai com esse carimbo, ela nasce com o carimbo de ter que ser democrática. E os povos estavam organizados, os trabalhadores, os indígenas, os camponeses, e enfrentaram um debate terrível, porque do outro lado tinha não posições contrárias, abertas, que diziam, não, não pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Não. Do outro lado tinha um grupo de políticos preparados para não democratizar a Constituição. Portanto, era uma luta, uma disputa quase inglória. Era uma disputa dificílima, porque ninguém dizia assim, os índios não têm que ter direito, não. Diziam, não, tem que ter direito, mas vamos lá, vamos redigir esse direito diferente. Da mesma forma que os constituintes do México no começo do século XX disseram que os direitos das mulheres estavam garantidos com a palavra todos, mas não estava. Aqui também a direita fazia, inventava palavras, construía estruturas, botava um adjetivo qualquer, uma vírgula, para poder desfazer a democracia, desconstituir o direito, desmontar os coletivos. Então, quando a gente lê a Constituição hoje, nós encontramos grandes avanços. Repito, não são avanços, são conquistas. Cada vírgula positiva que está na Constituição foi conquistado em luta. Ninguém cedeu um dedinho sequer. Eu, às vezes, me revolto porque dizem assim, os índios ganharam na Constituição o artigo 231. Ganharam? Eles conquistaram, eles estavam lá. E estavam lá efetivamente, pintado, fazendo confusão, brigando, arrumando, aprontando, como todos os outros. Portanto, aquele que diz que a Constituição foi uma concessão, um avanço, a burguesia gentil ofereceu ao povo brasileiro, está querendo nos enganar. É uma conquista. Pois bem, agora reparem que essa conquista colocada na Constituição, realmente essa democracia que se introduziu na Constituição e se introduziu em alguns lugares bem, como, por exemplo, os direitos indígenas, como, por exemplo, nos direitos ambientais, nos assim chamados direitos ambientais, que a natureza, diga-se de passagem, a natureza é outra que foi expulsa lá na modernidade e que ficou bem fora e bem longe, né, junto com as mulheres. E outros lugares, até na leitura
do que é cultura e educação. Nós temos uma Constituição boa. Mas quão boa? O problema da Constituição não é o que está escrito. O problema da Constituição é o que se aplica. E o problema da Constituição é quem aplica e quem diz que a aplicação é correta ou incorreta. E então essa nossa burguesia, muito esperta, colocou na Constituição algumas palavras ambíguas, algumas vírgulas não bem colocadas. E quando a gente foi aplicar a Constituição, se deparava com situações dificílimas. A pior de todas, a mais grave, é a questão agrária, a questão da terra. Quando nós lemos o Estatuto, ali a Constituição, diz assim, agora a propriedade da terra tem que cumprir uma função social. Porque está escrita 20 vezes na Constituição. Mas na hora que a gente vai dizer essa propriedade tem que cumprir a função social, aí a gente nota que tem uma vírgula. E depois da vírgula, assim, desde que ela não seja produtiva. Matou o resto. Ou tem mais uma vírgula e diz assim, de acordo com uma lei complementar. Portanto, não dá para aplicar a Constituição porque não tem a lei complementar. Quem é que vai fazer a lei complementar? O nosso nobre parlamento. E aí a lei complementar sai dizendo o contrário do que diz a Constituição. Formalmente. A lei complementar diz assim, o INCRA tem que citar nominalmente o proprietário que não cumpre a função social. Então o INCRA tem que fazer uma cartinha e ir lá pessoalmente dizer, seu proprietário, olha, o senhor não cumpre a sua função social. Onde é que está o proprietário? Está na França. Então não pode citar. E o Supremo, que era quem ia dizer, não, tem que cumprir a Constituição. Diz assim, não, se o cara estava na França, então não pode ser citado. Não vale a citação, então a terra ainda não está não cumprindo a função social, tem que esperar ele voltar. Portanto, a Constituição, ela ganhou, por força das conquistas, um brilho, uma qualidade democrática. Mas a aplicação da Constituição depende dos governos, das políticas aplicadas e do judiciário. Eu já estou meio acabando aqui, porque meu tempo agora que eu vi que já está passando. O que então eu vou já mais para concluindo? É importantíssimo colocar essas coisas na Constituição. É importantíssimo. Porque se não estivesse na Constituição, seria muito pior. Mas a luta continua, companheiros. Porque não adianta colocar na Constituição. Não adianta colocar na Constituição. Porque essa mesma Constituição que em 1989 nos enchia de esperança para construir um Brasil efetivamente melhor, hoje é aplicada para desmontar os direitos que temos. Inclusive, e aqui já foi falado, os direitos conquistados como escola pública. Portanto, o que está na Constituição dos direitos à cultura, o acesso à cultura, etc., etc., ao patrimônio cultural e à educação, são facilmente revertidos por políticas públicas que, ainda que digam que estão dando acesso, negam acesso. Porque é só uma questão de troca de palavras e troca de vírgulas. Portanto, o Estado democrático, e com isso eu concluo, o Estado democrático, ele só é democrático enquanto tiver uma presença de luta dos organizados. Portanto, dos sindicatos, dos camponeses, dos povos indígenas, dos movimentos sociais. Porque são só a sociedade organizada em movimento que é capaz de garantir a qualidade democrática a um Estado.
o Estado em si é contra. O Estado é instrumento de quem nega direitos. Portanto, nós, os movimentos sociais, temos que ser essa contranegação. E se nós frouxarmos, todos os direitos vão para o ralo. Muito obrigado.